Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar, e o assunto de hoje é considerações finais do programa Milhagem WinForms. Beleza pessoal, então nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre fazer algumas considerações ali para fechar a nossa aplicação, né? São considerações simples para finalizar aqui a nossa playlist, para finalizar aqui essa sequência, e eu espero que mais uma vez a gente consiga contribuir aí com você que faz desse canal uma fonte de consulta do dia a dia, né? Humildemente a gente tenta chegar ali e oferecer um pouco da nossa experiência para vocês. Claro, nós sabemos muito bem, né, que existem outros canais, existem outras fontes, mas a gente gosta de deixar ali a nossa pequena contribuição. Por isso mesmo, se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, vamos dar uma força para a galera e dar uma força aqui para o canal também, beleza? Pessoal, vamos lá então. Rapidinho aqui, nós vamos falar de duas considerações aqui que são legais. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, é sobre essa palavra reservada aqui da linguagem by vol, né? Esse by vol, quando a gente cria a propriedade aqui do VB, né? Quando você dá um prop tab, ele cria aqui a propriedade, estou pegando essa classe como exemplo, e ele faz o quê? Ele cria colocando esse by vol aqui, né? Só que se você olhar bem aqui, ó, até na própria assinatura aqui do construtor, eu coloquei manualmente, eu deixei isso acontecendo, né? Mas se você olha diretamente aqui, você vai ver que ele está um pouco apagado, né? Ele está um pouco opaco aqui. Não sei se dá para perceber a diferença entre uma palavra e outra aqui. Então, o que, que a gente vai fazer, na verdade, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte. Você pode, se você põe o mouse em cima aqui, ele vai falar o quê? Ele vai falar que essa palavra-chave é desnecessária e pode ser removida, tá? Então, assim, na verdade, o Visual Studio coloca a palavra quando a gente usa o atalho, mas ela pode ser removida. Então, por exemplo, eu vou usar aqui, tá? Vou fazer aqui um Ctrl H, tá? E eu vou utilizar para esse documento apenas, tá? Então, onde tiver by vol, beleza? Vou pegar aqui, ó. Onde tiver by vol aqui, tá? A gente vai tirar, a gente vai procurar onde tiver by vol e vai substituir por nada. E aqui vocês podem ver, inclusive, ó, aqui na hora que eu criei aqui a nossa variável pontos VIP, eu nem utilizei, né? E eu vou fazer no documento corrente, vou pedir para que ele substitua todas as ocorrências, ó. Ele vai apagar, beleza? Dou um OK, parece tá tudo certo. Vou dar um Ctrl Shift B aqui para a gente poder compilar. Aí, ó, deu, para ver se vai dar sucesso, se não vai ter problema, deu sucesso aqui, bacana, sem problema nenhum, beleza? Então, isso aqui deixa o código mais limpo, a gente pode tirar, só um pequeno ajuste. Outra coisa que eu queria falar com vocês aqui, que é bem interessante, é o seguinte, pessoal. Olha só, eu havia comentado com vocês no último vídeo sobre os métodos de deletar e atualizar pontos, né, lá do formulário de pontos, né? Só que é o seguinte, pensando bem aqui para mostrar para vocês como uma consideração final, eu gostaria de trazer um conceito, eu gostaria de mudar um pouquinho essa ideia desses dois métodos aqui, tanto que eu já removi os métodos lá da DAO, tá? Deletar pontos e atualizar pontos, beleza? Porque eu queria trazer para vocês o conceito de uma tabela histórico, tá? O que é uma tabela histórico e o que é uma tabela não histórico? Isso vai depender do modelo de dados, vai depender do que você está projetando para a sua aplicação, né? Claro que cada projeto ele requer uma especificidade quanto a isso e quanto a outras coisas, né, que a gente precisa levar em conta. Mas basicamente uma tabela que não é histórico, você faz uma alteração do registro e você não tem condição de saber o que havia ali anteriormente, né? Você não consegue descobrir qual que era o valor que estava ali anteriormente. Claro
que existem formas de você consultar isso no próprio banco, na própria aplicação, mas você não tem aquela informação, né? Assim, se eu olhar aqui, eu sei que antes tinha um valor 10 nesse campo, agora tem 20. Tá, mas isso com o tempo acaba se perdendo. Enquanto que numa tabela histórica, você consegue ver o que tinha antes e o que não tinha antes, né? Então, esse conceito a gente vai implementar não apagando os registros do cliente e também não atualizando. Olha só, quando a gente olha para a tabela, olha que interessante. Vocês vão ver que eu peguei a pessoa nova que a gente criou. Olha o ID cliente 10, então é a nossa pessoa nova. E aqui eu fiz o seguinte, eu fui atualizando, olha o histórico de pontos e o histórico do que ela era, né? Por exemplo, antes o primeiro registro dela, ela tinha 2.000 pontos e ela não era um cliente VIP. Depois ela passou a ser um cliente VIP com 6.000 pontos. Lembrando que a gente tem aquela regrinha de mais 1.000 ali. Depois ela continuou sendo um cliente VIP, só que aqui os pontos dela diminuíram para 4.000, tá? Então olha só, aqui você tem um histórico, né, de quando o que foi acontecendo com a pontuação. Inclusive você consegue ver se ela era VIP ou não, né? A gente acaba vendo isso aqui, pessoal. Olha só, claro que é importante muitas vezes você ter uma coluna nesse tipo de tabela histórico de data, por exemplo, né? Para você saber quando que foi alterado. E aí, num sistema mais complexo, algo mais estruturado ali para ter um histórico mesmo e tal, e buscar ali determinadas informações, você vai ter não só a coluna de data, como também a coluna da matrícula do usuário que fez aquela alteração, por exemplo, né? Então aqui é só uma ideia. Então eu mudei aqui a questão da gente atualizar o registro ou não, tá? E também deletar. Então eu preferi manter aqui como histórico, não como com atualização. E tem um problema também que a gente passa a ter, que é o seguinte, olha só, lá na nossa aplicação, todas as vezes, se a gente puser ela para rodar aqui, nós temos um problema aqui que se refletiu ali no banco de dados. Todas as vezes que eu venho em pontos, tá? Eu tenho que informar o tipo da pessoa, quer dizer, o número do CPF ou do CNPJ e os pontos dela, tá? Então, o que acontece? Aqui tem uma coluna nova, vou explicar isso agora, tá, para vocês, tá? O que acontece? Se você olha no banco, olha só que problema, né, que a gente tem aqui. A primeira vez que entrei com o registro dessa pessoa, ela tinha CNPJ. A segunda vez já teve esse CNPJ, a terceira vez esse CNPJ. Isso não muda, né? A gente tem, seja a pessoa física ou a pessoa jurídica, esse número ele é único, uma vez só, né, no cadastro ali. Então, para sanar esse problema, tá, da gente ficar colocando aqui números que não são iguais, o que está errado, nós tínhamos duas hipóteses aqui na nossa aplicação, tá certo? A primeira hipótese, qual que é? Mas toda vez, do jeito que o nosso modelo foi construído, todas as vezes eu tenho que preencher isso aqui, tá? Então, a primeira hipótese seria o seguinte: antes de eu salvar, eu faria um método que vai lá no banco e verifica se a informação que está sendo digitada aqui já existe, tá? E aí, se eu digitar igual, ele vai falar, já existe esse campo aqui, já existe, né? E aí você tem que fazer mais algumas consistências e tal. Outra coisa, a segunda hipótese é não digitar essa informação aqui mais. Só que aí, do jeito que nós construímos o nosso modelo aqui, a informação do número ela ficou na tabela pontos. Então a tabela pessoa, por exemplo, ela não tem essa informação. Eu tenho aqui se ela é física ou jurídica, mas eu não tenho o número do documento, tá? Então o número do documento está em pontos. Então, se eu não quiser fornecer esse número todas as vezes que eu entro aqui, eu preciso o quê? Eu poderia passar essa informação lá para a tabela pessoa, por exemplo, né?
E aí eu não precisaria ter o campo tipo, né? Eu não precisaria ter essa informação aqui, por exemplo, ó, se ela é físico ou jurídica, eu poderia só colocar o número. Então isso aqui faria uma alteração muito grande no nosso modelo de dados para esse momento que a gente está aqui de conclusão da aplicação, né? Então, uma consideração que fica, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes no canal. Quando você está fazendo a construção de um modelo de dados e de uma aplicação, de um aplicativo, seja o que for, é natural que possam vir a surgir mudanças ao longo do processo. Só que a gente tem que tentar projetar ao máximo possível para que essas mudanças sejam, ou elas sejam feitas ali no meio do caminho, ou elas nem aconteçam, né? Por isso que em projetos que você tem equipes de pessoas maiores, cada um tem a sua função, cada grupo tem a sua função ali, e isso precisa ser muito bem projetado durante a construção. Se acontecer ali no final, né, como aconteceu aqui com a gente, aqui não tem muito problema, porque a gente está com um fim didático, nós estamos aqui aprendendo, estamos compartilhando conhecimento, não tem problema disso aqui, né? Então, como que a gente vai sanar esse problema? Foi o que eu fiz aqui, ó. Vocês já viram que na hora que eu entrei em pontos aqui, ó, tem duas alterações. A primeira delas é que eu incluí a coluna tipo pessoa da tabela pontos aqui, justamente para que você possa ver aqui o número, né? Você selecionou aqui, ó, qual é o número da pessoa que eu estou pegando? Ah, é esse aqui. Eu posso então simplesmente dar um Ctrl C aqui nesse número e colar ele aqui. Essa foi uma solução, já que o nosso modelo ele obriga que a gente, né? Não é que ele obriga, mas se você não preencher isso aqui, vai ficar um registro em branco lá, né? A informação vai ficar em branco no registro. Então, eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V. Poderíamos fazer conforme a gente fez no outro formulário também, que é você pegar aqui, ó, vamos lá em pessoa, quando eu pesquiso e seleciono, olha aqui, já vem tudo para cá, então eu poderia pegar aquela informação do CPF ou CNPJ lá naquele grid e jogar no campo tipo pessoa, né? Poderia também fazer isso, seria uma outra forma, tá? Mas aí eu optei por colocar uma coluna a mais ali para que a gente pudesse então visualizar a informação, copiar e colar e aí trabalhar com os pontos. Outra coisa que eu fiz é que quando a gente salvava, né, põe uma informação aqui de tipo pessoa e pontos e salvava, essa informação, ela, se eu fechasse o formulário e abrisse novamente, ela estava aqui, né? Então eu fiz uma alteração também no botão salvar, tá? Aqui, ó. Eu fiz uma alteração no botão salvar. Deixa eu pegar o FRM pontos aqui, ó. Aqui, ó. No salvar também eu fiz o quê? Eu coloquei aqui, ó, na mesma, igual o botão novo, tá? Que era o quê? Que era limpar esses campos. Tá aqui, ó, no botão, aliás, no botão salvar não, gente, desculpa. No load do formulário, tá? Aqui no load do formulário aqui, ó, eu também limpo esses campos para quando a gente fechar o formulário. Enquanto você tiver com o formulário aberto, você pode usar o botão novo que ele vai limpar, né? Mas a partir do momento que eu fechar o formulário e abrir o formulário de novo, toda vez que o formulário for aberto, esses campos vão ser limpos. Aí eu já resolvi esse problema. E aí, pessoal, outra coisa que eu fiz, ó, no listar resumido, tá? Aqui no listar e o consultar resumido, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu acrescentei no select a coluna tipo pessoa da tabela pontos, fazendo o inner join com pontos, né? On PID pessoa é igual a PO ponto ID cliente. Então aqui, ó, eu consegui resolver de uma maneira mais rápida, tá? Colocando essa coluna aqui, permitindo que a gente possa dar um Ctrl C, Ctrl V na informação para poder colocar ali a informação certa. Então aqui, ó, em pontos, por exemplo, eu vou aqui na pessoa 2, vou pegar aqui essa informação, então vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Isso, gente, é para que vocês
você pega, que eu vou pegar a primeira informação, que é a informação correta, né? Vou colar e aqui eu vou então colocar, ela continua ali com 3.000 pontos, vou colocar 3.000 pontos, continua sendo VIP, vou salvar, e aí na hora que eu fechar aqui e vier aqui na consulta, olha aqui, continua sendo, aí aqui a pessoa nova, né, que eu coloquei, tá? Agora já foi para a pessoa nova. Então aqui você vê o histórico, como eu tinha falado, né? E aqui já alterei para pessoa nova. Se a gente vier no banco aqui agora, ó, e der um atualizar nessa guia aqui dos dados, ó, temos então um registro. Agora você tem que tomar cuidado para, ó, pontos. A pessoa nova, ela não tem essa informação, ela está com essa informação aqui, ó. Então eu peguei certo, ó. Né? Então você vai observar para qual pessoa você está pegando. Aqui é lógico, porque eu acabei digitando números diferentes, né? Mas se eu já tivesse essa coluna aqui, eu teria que vir copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, e ele entraria com o registro certo. Claro que pode haver erro, porque eu posso pegar uma linha errada e tal. Então o ideal mesmo seria, ao selecionar o registro, jogar a informação aqui, tá? Mas eu trouxe para vocês algumas maneiras de solucionar esse problema que surgiu aqui para a gente no final dessa playlist. Bom, galera, então era isso, tá? Com isso a gente encerra essa playlist, encerra essa série. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Mais uma série finalizada aqui no canal, mais uma playlist finalizada, tá certo? Essa playlist em especial, eu gostei muito de fazer, né, que foi trazer um sistema que estava em outra linguagem aqui no canal, que é o C#, trabalhando com dados em memória, e trazer para o VB, né, aqui, tá? O VB, pessoal, é a minha linguagem do coração, né, como vocês já sabem. É a linguagem que eu comecei lá atrás, trabalhando com VB4 e tal. Então é uma linguagem do coração, beleza? Então eu não podia deixar de homenagear aqui os VBs maníacos do canal. E agradeço a todos que acompanharam essa playlist, mais esse trabalho nosso aqui, tá? Agora, a partir do próximo vídeo, nós vamos tratar outro assunto aqui do canal, né? Vamos retomar alguma playlist ou fazer alguma coisa nova. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, mas eu não poderia deixar de fechar essa série, de deixar essa série inacabada, até mesmo em respeito por aqueles que buscam conteúdo de VB aqui no canal, né? Então é isso, galera. Até a próxima. Forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Valeu demais!